Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Glowcast, o podcast da Glow Holding. E nós estamos muito felizes porque a primeira temporada foi incrível. Muitas pessoas compartilhando daquilo que aprendeu, de insights, pessoas que geraram histórias inspiradoras e foi demais. Se você não assistiu, volta no nosso canal do YouTube, assiste os 4 episódios da primeira temporada com pessoas incríveis. E nós estamos muito animados porque hoje nós damos start na segunda temporada, também com convidados muito especiais. E esse podcast está sendo muito especial porque está sendo gravado em Bragança Paulista, aqui em São Paulo. Todos os convidados são aqui de São Paulo também. E eu tenho certeza que você vai gostar demais de todo o conteúdo que está sendo gerado por aqui. Hoje, a gente tem um convidado muito especial, que tem uma história incrível, uma jornada de fé, de empreendedorismo, de inspiração que eu tenho certeza que vai te impactar. Então fica comigo aqui. Esse nosso amigo é o Wagner e você com certeza vai ser impactado. Antes da gente iniciar, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores do Glowcast que nos ajudam realmente a promover, a subsidiar e projetar todo esse podcast, começando com os nossos amigos do Haolai, restaurante chinês. Você vai olhar aqui nessa televisão algumas imagens que com certeza vai te dar água na boca, cara. O Haolai, não sei se você já ouviu falar, mas é o restaurante mais tradicional da cidade de Bragança há mais de 40 anos na cidade. O Gerson, que é o fundador, juntamente com a Graça, hoje que coordena a operação, eles vão te receber com muito carinho ali. E como o Gerson ele sempre fala, é o restaurante mais antigo da cidade. Então você pode pedir aí na sua casa, eu tenho certeza que você vai gostar. Pode pedir via iFood e também conhecer ali na Alameda, a primeira, na verdade, ali o Jardim Europa, né? Avenida Europa. Com certeza você vai gostar muito. O segundo patrocinador que a gente quer agradecer é a Bars Refrigeração. A Bars também é uma das mais tradicionais empresas de manutenção de eletrodomésticos aqui da cidade de Bragança. Hoje, a Bars ela é uma marca que é autorizada de fábrica das maiores empresas e indústrias de todo o planeta. Então, se você tem algum eletrodoméstico, geladeira, máquina de lavar, algum eletrodoméstico que você precisa fazer uma manutenção, cara, não vá trocar. Faz a manutenção desse eletrodoméstico, tenho certeza que você vai ser muito bem atendido com profissionais realmente qualificados. Então, a Bars Refrigeração é uma das mais completas e mais confiáveis da região e nós queremos recomendar para você também. Bom, meus amigos, e vamos aqui para o nosso terceiro patrocinador do Glowcast, que são amigos muito especiais, que inclusive hoje esse episódio aqui é com o fundador dessa empresa incrível, que é a Fast Color. A Fast Color, que é uma empresa que está ali em Extrema, Minas Gerais. A Fast Color é uma indústria hoje. Você vai entender até um pouquinho melhor aqui com a história do Wagner, mas a Fast Color é uma das indústrias mais estruturadas hoje do segmento de festas infantis, artigos para festas, embalagens, produtos para fast food, enfim, cara, muita coisa legal e você vai ouvir aqui hoje muito mais sobre a Fast Color. E é interessante porque a Fast Color ela tem espalhado a marca dela por todo o Brasil, então provavelmente você vai conseguir encontrar a Fast Color em alguma loja de artigo para festas aí na sua cidade. São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, enfim. Wagner vai contar um pouquinho melhor para a gente sobre isso, mas eu quero agradecer a Fast Color e recomendar. Entra no site, acompanha um pouco melhor. Hoje a Fast Color ela tem a validação das maiores marcas para realmente poder trazer para sua festa aquele tema que você quer para o seu filho, enfim, para celebrar da melhor forma. Então agradecemos ao Haolai Bars e Fast Color, obrigado pelo patrocínio, vocês são incríveis. Bom, meus amigos, então, sem mais delongas, eu quero agradecer ao meu amigo Wagner Jesus, que está aqui hoje. Muito obrigado, Wagnão, nosso convidado para dar o pontapé na segunda temporada. É muito bom ter você aqui com a gente, meu amigo. Olá, Renato. É um prazer grande estar com você aqui. Uma alegria poder participar desse programa contigo. Muito bom, gente. Obrigado. Meus amigos, então eu já disse que o Wagner, ele é o fundador, ele que está promovendo aí toda a estrutura da Fast Color e eu quero poder conversar um pouquinho melhor com ele sobre tudo isso. Wagnão, vamos lá, meu amigo, para a gente começar da melhor forma.
Quem é Wagner Jesus? Se apresenta aí para as pessoas. Maravilha. É uma pergunta difícil, né? Quem que falar de você mesmo, né? Mas Sim. eu costumo dizer o seguinte, Renato, que eu sou empresário há mais de 30 anos, né? Eu sou casado com a Isilmara há quase 27 anos agora. Vamos completar em janeiro próximo. Temos 2 filhas, Isabela com 25, Mariana com 20. Isabela já casada com Vinícius, né? É uma família maravilhosa, uma bênção na minha vida. Mas, acima de tudo, Renato, o que eu busco dizer é que eu sou um seguidor de Cristo, busco ser um servo dele e um discípulo fiel, onde quer que eu esteja. Então, é difícil falar isso, né? Você ser um discípulo de Cristo, mas é uma busca incessante que nós temos que ter. E isso é o que eu busco fazer durante todo o tempo. Muito bom, Wagner. Que legal, cara. Bom demais. Wagner é um cara incrível. Recomendo que você acompanhe. Wagner diariamente posta lá até um devocional no Instagram, né, Wagner? Exato. Isso é muito legal que você falou, que você levantar essa bandeira de um discípulo de Cristo, ela te coloca numa posição de influência, de relevância, de inspiração, mas no qual as pessoas vão acompanhar se muito do que o nosso discurso está sendo promovido, se a nossa vida está acompanhando, né? Então a gente entra num lugar realmente bem desafiador, mas é muito legal saber que você tem realmente, cara, construído essa jornada, Vagnão. Muito bom. Excelente. Meu amigo, a gente vai falar sobre várias coisas aqui hoje. Então a gente vai falar de negócio, vai falar de fé, vai falar um pouco da sua história. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. Então, se você tá aí na sua casa, pega uma pipoca, pega um suco, senta aí na sua sala, vamos conversar que vai ser demais. Wagner, conta pra gente aqui, cara, como que você entrou no mundo dos negócios? Como é que foi esse início? Sempre foi empreendedor? Já trabalhou em alguma empresa? Foi da área pública, não foi? Como é que foi essa introdução no mundo dos negócios pra você, cara? Então, Renato, muitas pessoas dizem que sempre tiveram sonhos em ser empreendedores, empresários, né? Desde pequeno. No meu caso, não. Isso não existiu, né? Eu não tive nenhuma influência da família. A princípio, né? Não tive nenhum parente próximo que teve negócios. Eu comecei a trabalhar com 12 anos e meio para 13. Mas foi uma inspiração do meu pai, né? O meu pai, ele era impressor gráfico e ele quis montar uma tipografia na garagem. E aí ele me chamou para ajudá-lo. Ele trabalhava durante o dia numa empresa e à noite ele fazia alguns trabalhos gráficos para poder ajudar na renda de casa. E ali me chamou para trabalhar. Acabou não dando certo, porque realmente chega uma hora que a pessoa fica exausta, né? Trabalhar durante o dia e trabalhar à noite também. Só que como eu comecei a trabalhar, ele falou, agora segue, não vai voltar mais para casa, né? E aí eu fui trabalhar no mercado. Nessa época... e nessa idade não tinha muitas opções. Então, o mais comum era o ofício de office boy. E fui trabalhar como office boy. Isso em São Paulo? Isso em São Paulo, capital. E aí fui trabalhar como office boy. E trabalhei em uma administradora de condomínio durante o período. Depois eu fui trabalhar na Bolsa de Mercadorias, a antiga Bolsa de Mercadorias de São Paulo, que posteriormente se fundiu com a BMF, né? Bolsa Mercantil de São Paulo. E ali eu brinco, Renato, que eu fiz uma carreira, né, de office boy. Porque eu entrei como office boy externo, depois eu fui promovido como office boy interno, que era um prédio de 15 andares, né? Não tinha e-mail, não tinha nada disso, né? Na época as entregas eram ali, né, física, né? E ali eu fui promovido para boy de diretoria. Então eu fui uma escala legal, né? Carregava decisões importantes, olha né? isso. Mas aí posteriormente veio um convite para mim trabalhar no Telex, cara. Não sei nem se você... lembra o que é o Telex, né? Caramba. Que era um meio de comunicação que você fazia por fita, né? Você digitava e essa mensagem ela ia como se fosse um e-mail hoje, mas de uma outra forma, e você gravava numa fita, uma fitinha amarela, ficava gravado ali. Era o CD, né? Que seja, né? E era um meio de comunicação, porque nós precisaríamos dar a cotação do dia, do ouro, do boi gordo, né? E ali eu fui trabalhar nessa parte do Telex e posteriormente no pregão, onde onde o pessoal enxerga e conhece a antiga bolsa, né? Que hoje é mais calma, mas a bolsa, a tradicional é aquela bolsa do pregão, as pessoas gritavam, enfim, né? E ali foi uma escola muito boa para mim também. Trabalhei naquele local. Posteriormente, eu fui trabalhar numa empresa, voltei para o ramo de administradora de condomínios e construção. Trabalhei mais de 2 anos ali. E fui servir as Forças Armadas. Não teve jeito, fui... Uau, que legal. Fui convocado, né? E aí servi 1 ano e 2 meses
a Polícia do Exército, em São Paulo também. Que legal. E aí sim, posteriormente a esse tempo, com 19 anos, o meu pai, que trabalhava na parte de vendas de máquina, me chamou novamente para abrir algum negócio. Falou, lembra que nós começamos ali com tipografia? Eu quero voltar a ter uma gráfica, vamos? E ali foi o início. Aí ele fez o convite para mim e para minha irmã. E aí nós fomos e iniciamos o nosso negócio, o nosso primeiro negócio, que foi uma empresa gráfica, uma gráfica. E dali começou, né, o nosso negócio. Eu tinha 19 anos na época, e depois de uns 4, 5 anos, eu montei um outro negócio. Não sei se você vai recordar, mas no ano 2000, quando começou a surgir a questão da internet, e nós olhamos e falamos, olha, isso aqui vai pegar no segmento gráfico. Então, nós precisamos buscar outro, porque isso vai acontecer. Como aconteceu mesmo, né? Você acompanha a história do setor gráfico, ele veio perdendo muito após a digitalização, né? de vários materiais. E aí, naquela época, nós enxergamos. E aí, eu olhei, e aí já era casado com a Zilmar, e nós falamos, precisamos montar alguma coisa. E surgiu a oportunidade do negócio de festas. Né? Porque está muito ligado ao ramo gráfico, né? Afinal, são produtos... Quase tudo é gráfico, né, gráfico, né? Produtos descartáveis, decorativos, está muito ligado. Então, dali foi uma partida para o nosso negócio, né? Do ramo festas. E, Wagner, vamos pensar assim, cara. Quando o seu pai, ele te chamou para empreender, abrir um negócio, e você comentou que ele estava na área de venda de máquinas, ele teve que sair? Foi um processo de saída para se tornar um empreendedor, ou ele manteve junto no começo, como na primeira iniciativa lá? Não, ele saiu, Renato, porque realmente o que ele falava naquele momento é que era um ramo muito difícil, né? Porque existia muita desonestidade nesse negócio, e para ele não estava dando. E como ele era impressor de ofício, ele conhecia muito gráfica, né? Então ele falou, não, eu prefiro montar um negócio, e também olhando para a família, né? Olhando para os filhos, falou, poxa, é um meio de startar um negócio também com o apoio dos meus filhos, porque o vendedor, ele estava sozinho, né? E o filho no começo não precisa ter um salário alto? Como que foi isso aí? Na verdade, né? Quando você começa um negócio, quando você é empreendedor, essa fase de você empreender, você não tem. O seu salário é o último, né? Você tem ali, eu preciso pagar as contas. Conseguiu a folha de pagamento mais acessível no começo, né, cara? Você precisa ter as contas básicas, né? Obviamente, honradas, mas o adicional depende muito do resultado do seu negócio. Então, sempre é por último, né? Nós olhávamos sempre ali a questão de, primeiro, privilegiar os funcionários, pagamento dos fornecedores, pagamento dos impostos. O que sobrou aí esse negócio, aí vinha para nós, né? Legal, e aquilo lá, e assim, era uma família. Nós morávamos juntos naquela época, né? Então, que legal. E essa perspectiva que eu até já comentei com você... em outras ocasiões, de empreender em família, basicamente já nasceu dentro da sua família dos seus pais, né? Quando ele chamou você, sua irmã, então é algo que já está introduzido na sua essência. Ele, vamos dizer assim, ele deu pontapé, né? Nessa visão empreendedora, meu pai, né? A gente enxergou e falou, vamos montar alguma coisa. E aí foi ele que realmente deu essa ideia de montar o negócio. E como ele era uma parte técnica, ele ficou com isso mesmo, né? Mas também, até hoje, é muito bom vendedor, né? Mas ele é muito técnico. Então, a função mais administrativa que tinha que fazer era eu, né? E aí era dividido, isso na empresa, né? Então, ele fazia mais a parte de produção, parte de vendas, eu também na parte administrativa e vendas, porque vendas todo mundo tem que estar inserido, não tem como não estar, né? Sim. Então também venda, minha irmã também fazia também essa parte também de vendas, mas foi ele realmente que deu esse pontapé inicial. Eu gosto de falar muito sobre isso, Wagner, porque às vezes a gente fala para as pessoas de uma maneira tão fácil, né? Fui lá e abri uma empresa e etc, aconteceu e agora estamos aí. Mas, na verdade, existe todo um desafio emocional, um desafio de você falar, poxa, eu vou me jogar para algo novo. E muitas vezes a gente está falando com pessoas aqui que tem um anseio no coração, tem um desejo, às vezes tem um projeto, tem uma visão de empreender, de abrir um negócio. Tem esse desejo efetivamente no coração, só que existem vários por que não, né? Do tipo, cara, não faz isso por causa disso, olha a economia... Olha só o dólar. E a pessoa tem várias situações que fazem ela pensar, não,
não vou por esse caminho, que é o caminho do risco. Exato. E a gente sabe que é o caminho do risco, de fato, empreender. Mas é legal em perceber que, desde o começo ali, você foi colocado nessa percepção dos negócios, do empreendedorismo, mas não se acomodou, que é um ponto importante também, né? E aí você comentou que 4 anos depois, você começou a ir para essa área do ramo de festas, né? Exatamente. Foi o que você falou. Realmente, os pontos mais desafiadores são essa questão do risco, né? O risco, ele persegue você todos os dias, não tem como. Mas vai de você realmente, por um outro lado, ter uma dose de coragem para assumir os riscos. Porque isso que, para mim, é o que define se você vai conseguir seguir ou não, né? É aquela pessoa que ela é insegura, ela tem receio, dificilmente ela consegue ter uma carreira empreendedora. Então, quando a pessoa, ela sabe, não, eu tenho riscos e o que pode acontecer, né? Eu posso recuar, eu posso ter algum problema. Se isso é administrável, ótimo, eu consigo seguir e vou para cima. Então, no meu caso, né, eu tive que, infelizmente, largar alguns sonhos, né? Então, por exemplo, eu cursei a faculdade, eu tive que parar, porque eu estava numa fase muito acelerada de negócio e eu não conseguia equilibrar. Então, eu tive que abortar 2 faculdades que eu iniciei por causa do negócio. Porque eu acreditava que o negócio iria dar certo e eu não tinha o tempo. Que é a questão do equilíbrio do tempo. Eu tinha que escolher. Eu não tinha como naquele momento. Então, eu falei, eu vou escolher o negócio. E ali que eu enxerguei, como te falei, né? A questão de desenvolver mais um negócio em paralelo, que foi a empresa de festas. E aí, em paralelo, eu e minha esposa começamos a enxergar um mercado que nós acreditávamos que tinha um potencial muito forte naquele momento, né? Legal. E essa sua leitura, junto com a sua esposa, dentro do contexto que você estava inserido, como que foi sendo gerada essa percepção de uma demanda que vocês poderiam absorver do mercado? Eu sempre percebo que existe algo muito importante em todo empreendedor, que é ele observar e entender algumas coisas que os outros não estão vendo muitas vezes. Do tipo, poxa, muitas vezes vem pessoas aqui no meu negócio procurar um tipo de produto, um tipo de serviço que eu não tenho. E aí a pessoa começa a entender um padrão de mercado e a partir dessa leitura que ela faz, ela entende que existe talvez um outro caminho que pode ser interessante dela trilhar também. É claro que ela não vai começar a atirar para todo lado, mas existem algumas viradas de chaves que são importantes que você começa a perceber um movimento de mercado. Foi basicamente esse processo. Como é que foi que vocês entenderam esse processo de introduzir essa parte gráfica para as festas? Como que você viu isso? Então, Renato, o que é importante é você sempre estar atento às oportunidades, né? Você nunca pode desperdiçar. Então, as oportunidades, elas chegam, né? Eu até brinco assim que a oportunidade ela tem uma imagem, que é uma pessoa careca com o rabo de cavalo na frente. Então, ela vem na tua direção. Então, quando ela vir, você tem que segurar na frente e não deixar escapar. Porque se ia passar, você vai querer segurar, já foi. Já era. Já era. Ó, boa analogia. É uma imagem. Então, você tem que aproveitar. Então, você vai ter, como eu tive e tenho até hoje, várias oportunidades que chegam para nós. Cabe nós avaliarmos se são realmente, que elas podem dar certo ou não. Então, nesse caso específico, foi uma pessoa que trabalhava comigo na época, que era um vendedor, e ele tinha um conhecimento do mercado da 25 de março. E ele fala para mim, Wagner, o que a gente conversa lá é que existem oportunidades de crescimento desse negócio de festas. Eu falei, vamos lá, eu quero ver como funciona isso. E aí eu fui até a região da 25 de março, visitando lojas, conversando com os lojistas, proprietários, vendedores, você começa a identificar que existe uma carência. Então, aqui existe uma carência. Eu posso atender? Eu acredito que sim, né? Na época nós tínhamos essa competência de ter um time de designers para desenvolver os produtos, né? E eu tinha crédito com fornecedores, porque assim, né? Eu comecei o negócio, Renato, que é interessante, 0, né? Eu não tinha condições nenhuma, eu não tinha caixa, mas eu tinha crédito. Então, o que nós fazíamos na época? Tínhamos o crédito, comprávamos o papel, todos os insumos desses produtos, com prazo estendido, produzíamos esses produtos, entregávamos para os nossos clientes, recebíamos e pagava posteriormente toda a cadeia, os fornecedores, os prestadores de serviço, e aí sobrava, e que essa sobra nós reinvestimos nos negócios. Então, ficamos um período bastante extenso aí sem ter
vamos dizer, lucro para nós. Tudo é reinvestido no negócio. E muitas vezes essas vendas que vocês iam fazer já não tinham uma certeza, ou tinha? Era uma venda casada sempre? Não, assim, a venda, nós tínhamos uma direção do cliente que ele iria comprar. Aham. Mas uma coisa é o selinho, outra coisa é o sellout, né? Vai girar na loja? Nós não sabíamos, mas nós tínhamos uma ideia pela carência da pesquisa que nós fizemos que poderia dar certo. Uhum. E aí é o risco. Nós falamos, né? Vamos arriscar? Vamos. O que ia acontecer? Eu poderia que não dar certo, eu teria uma dívida ali com os fornecedores, que aí eu iria dar um jeito, né? Uma maneira de poder arcar com isso. Mas era algo calculado, não era algo que ia destruir a nós, era algo calculado, né? Sim. Então, mas é interessante, eu comento muito com os meus sócios, enfim, todo mundo que acaba andando comigo, que o empreendedor, ele dificilmente ele fica com a bola no pé. Em que sentido isso? Ele sempre tem que estar chutando a bola um pouquinho para frente e correndo atrás da bola, chutar para frente, correr atrás da bola, para ele ganhar campo, porque se ele fica muito com a bola no pé, que é a percepção do controle o tempo inteiro, né? Não, tá tudo controlado, tá tudo muito claro para mim. Ele acaba não se desenvolvendo muitas vezes, ele acaba não crescendo. Imagina que se você, nesse início, não tivesse essa iniciativa de garantir um crédito ali para fazer um giro, em criar os produtos e etc., talvez você não tinha saído do lugar, certo? Sim. Então, eu acredito que muitos dos nossos passos dentro dos negócios, ele vai exigir essa iniciativa de acreditar, né? Eu vou acreditar. E entra num ponto muito importante de que eu acredito que essa percepção da fé, do você realmente ter uma clareza de que vai dar certo, eu vou fazer dar certo, isso vai acontecer, é uma coisa muito importante, porque senão você não sai do lugar, né, cara? sim. Muito bom. E, meu amigo, nesse começo, quais foram os seus maiores desafios, assim? Ô, Renato, como você falou, nessa questão do empreendedorismo, né? Empreendedorismo é algo que, na minha visão, é algo que você tem, é intrínseco, mas você tem que saber o momento da virada. Uhum. E na minha visão, o que é a virada? É o momento de você ser empresário. O empreendedor, ele é o sonhador, né? Aquele que tem um sonho, acredita e trabalha e vai lutando. Mas chega uma hora que você precisa parar e, peraí, eu preciso organizar um negócio aqui. Né? Então, esse é um ponto importante de você entender. Não, já está no momento de eu conseguir inserir alguns processos, sistema, pessoas mais qualificadas para estar melhor do que esse é um grande segredo. Então, esse é um ponto extremamente importante. Você vai ter lutas constantemente, não tenha dúvida, né? E até você falando em relação às dificuldades e riscos, né? Teve um momento desse negócio que a gente chegou no patamar que, como eu falei, você investia na empresa, mas nós não conseguimos ter uma margem de lucro suficiente que nós esperávamos. E eu cheguei até a pensar, falei, poxa, eu não sei se eu vou conseguir, porque eram 2 atividades paralelas, eu tinha, né? E eu estava sozinho, eu e minha esposa, não tínhamos sócio, e eu pensei, poxa, eu acho que vou ter que colocar um sócio para poder investir, ajudar aqui. E como eu te falei, eu sou cristão, né? E eu estava orando, estava falando com Deus, e eu senti claramente assim, olha, não, o seu sócio sou eu. Então calma aí, muito que as coisas vão acontecer. Uhum. E um momento também que é muito importante, Renato, é você entender que o seu negócio também ele envolve pessoas e muitas vezes emoção. No meu negócio ele envolve muita emoção. Quando a gente fala, por exemplo, da parte de festas, ele é algo emocional. E foi numa reunião que eu tive de negócios pela gráfica, conversando com a pessoa, ele me perguntou se eu tinha negócio de festa. Ele ficou sabendo que eu não falava isso para os meus clientes gráficos, né? Eu falei, sim, tenho. Ele falou, eu preciso fazer o aniversário do meu filho. Será que você não tem como me entregar um kit aí de presente? Eu falei, não, claro, escolhe o que você quer lá. Não tinha um portfólio muito vasto, né? De temas, principalmente. Ele falou, tá bom, escolheu. Entreguei para ele. Passando 2 meses, eu voltei nesse cliente, fiz essa visita. Ele me chamou numa sala ao lado e me confessou, cara, preciso te falar uma coisa. Eu falei, que foi? Fiquei preocupado, né? Uau. Cara, eu fiz o aniversário do meu filho. E eu, se não me engano, era aos 6 ou 7 anos de idade. E ele falou assim, cara, eu nunca tinha feito um aniversário. Cara, foi o primeiro dia, no dia do aniversário dele, foi a primeira vez que ele acordou sozinho, não precisei acordar meu filho. Ele chamou a minha esposa para montar a mesa de festa dele. E aí nós descemos
né? Montamos a mesa de festa, decoramos tudo, colocamos ali os comes e bebes. E cada convidado que chegava na casa, ele fazia questão de pegar na mão e levar na frente da mesa e falar: essa é a mesa do meu aniversário. Uau. Olha. E ele se emocionou, me contando, chegou às lágrimas e falou assim: cara, depois disso, nunca mais vou deixar de fazer. Cara, porque a alegria de uma criança celebrando esse momento tão importante que é o aniversário. Porque o aniversário, Renato, é o momento mais importante da criança do ano. Não é o Natal, não é o Dia das Crianças, é o aniversário. Por quê? Porque é o dia dele, né? Ele é o protagonista do dia. Então, todas as atenções voltaram para ele. Então, é muito gratificante. Então, aquilo lá foi uma injeção de ânimo para mim extremamente importante. Aí eu senti claramente, poxa, é um negócio, mas tem um lado emocional. Eu preciso entender isso. E um propósito muito mais profundo, né? Sim. Porque eu acredito que tudo que a gente faz não é o fim, mas é o meio. Né? Do tipo, a gente não faz marketing para ser o fim. É o meio para que aconteça algo. Esse podcast não é o fim. Exato. É o meio para ajudar alguém, inspirar alguém. A Fast Color, ela produz vários meios para realmente produzir essa emoção, essa alegria, essa satisfação. E como é legal quando a gente consegue ter uma profundidade maior sobre aquilo que a gente faz. A gente não faz o que faz só pelo produto em si. Exato. Mas é pelo que isso vai gerar na vida das pessoas. E quando a pessoa começa a aprofundar isso na percepção do propósito, cara, a coisa começa a fazer muito mais sentido. Perfeito. Né? Tem muito mais significado, né? Exatamente. E aí a gente começa a chegar, pera um pouquinho, isso tem algo muito mais profundo, né? Porque é um local ali onde você reúne pessoas, você reúne a sua família, você reúne amigos. Então, é um momento de você fortalecer os laços de amizade, relacionamento. Quantos problemas que existiam que num lugar desse de reencontro pode ser solucionado, né? Então, assim, é um momento extremamente gratificante você ter um evento como esse, né? Para celebrar o quê? Celebrar a vida, né? Celebrar a vida, que é o que nós temos que realmente celebrar, né? Que é um termo que muitas vezes as pessoas, hoje em dia, elas não acabam passando, né? Não dão a devida importância, mas a celebração é importante, você celebrar a vida, é muito importante. Uau, muito bom mesmo, cara. E Vagnão, conta pra gente aqui, até pra inspirar as pessoas. Você, então, contou um pouquinho desse início, começou ali com seu pai, encontrou oportunidades, falou, poxa, aqui existe uma oportunidade de empreender nesse setor específico das festas. E como que foi esse processo até se tornar a Fast Color? Como é que foi nessa estrutura de crescimento, de desenvolvimento? Se você pudesse fazer um zoom out, assim, né? Olhar de longe e falar, cara, tudo isso aqui precisou acontecer para a gente começar a se entender como uma empresa, sabe? Primeira contratação, como é que foi esse início de desenvolvimento? Então, Renato, como eu te falei, o começo foi eu e minha esposa, né? E esse vendedor que eu tinha conhecido era o nosso negócio e usávamos a estrutura da gráfica, a estrutura externa de manuseio, acabamentos, né? Ela foi, obviamente, tomando corpo, aí saímos ali dentro da gráfica, onde que era, fomos para um galpão, e aí desse galpão ele começou a desenvolver e crescer, né? Quando chegou nessa fase que eu te falei, que nós enxergáramos que é mais que um negócio por si, mas ele envolvia esse emocional, nós conquistamos nossa primeira licença, porque é muito importante nesse negócio você ter a licença. Então, nós tínhamos muito nãos, né? Ouvimos muito nãos de licenciantes, porque nós não tínhamos nome, não tínhamos expressão no mercado. Então, quando nós íamos pleitear alguma marca, alguma licença, alguma propriedade, sempre olhava o histórico e falava, mas vocês são muito pequenos, vocês não têm... são muito recentes do tempo de vocês aqui, espera um pouquinho. Mas foi uma pessoa que eu sempre gosto de lembrar, a Bárbara, que ela foi da Warner Bros., que acreditou em nós, a primeira. Uau. E nos entregou a licença do Scooby-Doo. E dali veio o Scooby-Doo, depois veio os clubes de futebol, que até hoje estão conosco. E ali nós começamos a desenvolver, até o ponto que chegou para nós a proposta da aquisição da Fast Color, porque nossa empresa chamava Unifest. Uhum. E aí, quando veio a proposta da Fast Color, eu falei, cara, mas como assim uma proposta? Que foi um gerente nosso que foi chamado para uma entrevista lá, queriam contratá-lo. Uau, e ele cara. falou, não, cara, não, eu tô muito bem lá com o Café Unifest, com o Wagner,
Mas aí o proprietário falou, ó, fala para ele, vem falar comigo, porque eu vou vender a empresa, eu não quero mais tocar o negócio, não. E aí eu falei, mas... E a Festicolor era em São Paulo? A Festicolor é em Taboão da Serra. Né? É uma cidade lá de São Paulo. E aí eu fui conversar com ele, mas totalmente assim, sem nenhuma intenção, porque não enxergava que eu tinha condições de fazer uma aquisição desse porte. Mas aí é aquela questão, né? A gente não pode nunca falar não para as oportunidades. Mas vai acontecer ou não, né? Mas eu fui até ele e deu uma liga muito legal. É o Toninho, né? Eu chamo de Toninho até hoje, né? E aí ele falou, cara, você vai comprar a empresa? Eu falei, eu posso tentar, mas diante ao valor, para mim vai ser muito difícil. Ele falou, não, vamos fazer algum negócio para que dê certo. E acabou dando certo, Renato. Ele fez uma proposta, eu fiz uma proposta para ele e ele aceitou a proposta. Nós fizemos a aquisição da Festicolor. Aí, nesse momento, sim, com a junção das duas empresas, nós fizemos uma aquisição, aí eu precisei incorporar mais a empresa, sim. Realmente contratar um sistema de um RP de ponta, realmente para poder ter o controle de todas as ações da empresa. Aí, qualificação da equipe, só realmente buscar realmente outros patamares de profissionais qualificados para poder, nesse momento importante, né, da aquisição, fortalecer e nos dar a segurança de levar o negócio à frente. E aí outras questões, né? Melhoria de produtos, de processos que são importantes. Mas foi no momento da aquisição que aí a gente falou, não, agora eu vou ter que dar um salto maior, porque tomou um corpo ali de negócio mais fortalecido. Sim. Então foi o momento de a gente poder... Muito bom. E eu acredito que essa jornada dos negócios, essa jornada do empreendedorismo, eu sempre olho para a perspectiva progressiva e eu gosto muito de olhar para a vida de Davi. Davi, quando ele enfrenta Golias, ele já tinha antes enfrentado o urso, o leão, ele já tinha se desenvolvido antes. E o que eu quero dizer com isso? Eu sempre brinco com todo mundo ao meu redor, assim, que tá nas minhas maiores decisões, né? Eu falo, cara, essa aqui tá sendo uma decisão difícil, mas eu sei que o futuro me aguarda com uma decisão ainda mais difícil. Porque eu vejo muitas vezes pessoas que elas até tiveram a iniciativa de empreender. Vou empreender. E ela começou a desenvolver um negócio. Só que essa jornada, ela tá sempre te puxando para te tirar da zona de conforto. E ela tá sempre te puxando, te convidando para algo maior, para algo novo. Ó, existe uma nova oportunidade. Só que nessa nova oportunidade, o seu peso de decisão ele é mais forte. O seu risco ele é maior. E tá na sua mão. Você quer crescer e se desenvolver ou não? Porque se você chegou até aqui, provavelmente você encontrou uma zona de conforto, uma zona de segurança. Só que agora existe um novo convite para uma nova jornada que vai te tirar dessa zona de segurança. Você tá disposto? E eu acredito que é realmente um processo de degraus, produção? Degraus que você vai subindo e cada vez maior. E o ponto você começou ali com a sua esposa, foi contratando colaboradores, aí já viu uma folha de pagamento, agora já tinha um galpão, agora uma aquisição de uma empresa. Então, esse processo progressivo na sua jornada, e eu acredito que a jornada de todo empreendedor, é importante a gente ressaltar que é a gente saber lidar com o desconforto, saber lidar com o risco e entender que sempre vai haver esse convite para algo maior. Como é que você lidar com isso assim, cara? Do tipo, pô, tô num lugar bom, mas dá pra ir além. Eu sei que tem mais. Sim. Então, Renato, realmente como você falou, né? Você precisa ter uma visão onde você quer chegar. Eu quero crescer, eu quero desenvolver. E qual o propósito disso tudo? Então, esse é um ponto que você tem que entender. E principalmente na fase que você vai estar, né? Você tem que, na minha visão, você tem que submeter a um período que você vai ter que ter realmente sacrifícios, né? E aí eu vou ter que ter uma dedicação muito intensa, exaustiva, mas para um propósito. Mas que isso não seja algo permanente. Então eu falo para as pessoas assim, olha, não pensa... Obviamente não é fácil você empreender, não é fácil ser empresário, mas vai ter momentos da sua vida que você vai ter que ter uma dedicação muito maior. Por que eu falo isso? Porque na hora que você faz essa virada, como eu falei, do empreendedor pro empresário, onde você vai ter
pessoas que vão estar com você em um nível que você vai conseguir dividir mais. Então, você vai ter, com certeza, uma qualidade de vida melhor quando você chega nesse patamar. Mas a estrada ela é dura, não é fácil. Mas você nunca pode abrir mão de alguns valores, como eu falei, né? A família, você nunca pode abrir mão da família, da sua fé, o tempo que você tem com Deus. Então, são alguns pontos que você tem. Olha, eu vou me sacrificar, eu sei que tem horas adicionais que eu vou ter que trabalhar muito forte para dar esse salto, para esse degrau, né? Mas eu não posso abrir mão de alguns valores que vão me fortalecer nessa caminhada, né? Então, esse processo, ele é duro. Mas, como eu falei, tudo envolve risco, resiliência, né? Acreditar que vai dar certo. Porque tem um ponto, Renato, que eu sempre falo o seguinte, né? O esforço, a disciplina, ela supera o talento. Eu conheço várias pessoas que são super talentosas, mas elas não conseguiram evoluir. Porque não tiveram disciplina, não tiveram resiliência diante das situações difíceis que vão acontecer. Então, as pessoas preferem recuar. Então, esse ponto, ele é muito importante, né? Você fala, cara, eu vou enfrentar situações muito difíceis, não tenha dúvida. Mas eu vou ser resiliente, eu vou acreditar, e vai dar certo, eu vou superar. Então, quando isso é colocado, Renato, eu posso dizer para você que a receita do sucesso, ela é garantida, desde que você realmente cumpra todas as fórmulas corretas do negócio. As pessoas gostam de ver a árvore linda, com frutos carregados e etc. Mas Paga-se aquela um preço. árvore... Paga-se um preço. Paga-se um preço. E ela é regada de suor, de lágrimas. Ela é regada de esforço, de cultivo mesmo. E constância, disciplina, como você falou. E eu acredito que até é uma mensagem muito pontual para essa nova geração. Essa nova geração que, devido à era da informação, a era do digital, da internet, a aceleração das coisas, a pandemia, existe um dado que acelerou 10 anos em um na digitalização, isso Exato. A nível de escolarização, comercialização, relacionamentos, ou seja, tudo teve uma aceleração muito grande devido à pandemia e grande parte dessa nova geração já nasceu com o celular na mão. Ou seja, existe um processo muito rápido na mão das pessoas, né, de informação. Só que a gente precisa entender que esse processo ainda dos negócios, ele leva tempo, ele leva suor, ele leva sacrifício. E não é da noite para o dia que você conquista algo relevante. E sólido acima de tudo, sustentável acima de tudo, que realmente vai ser um legado para uma geração. E... Wagner, conta assim, como é que tá hoje a Fast Color? A nível de estrutura, a nível de alcance. Eu sei que a gente ainda vai entrar num ponto ali que eu vou te perguntar, que eu já conheço. Mas hoje, para as pessoas entenderem como é que tá a Fast Color, né? Saiu de todo esse contexto que a gente comentou, mas atualmente, onde que ela tá? A Fast Color, ela veio evoluindo, né? Desde 2008, a nossa aquisição para cá, graças a Deus, ela vem evoluindo. Ela estava em Taboão da Serra ela foi para Arujá, ela foi para Extrema, onde está até hoje. E graças a Deus, ano a ano, a empresa cresce. Hoje nós somos líder de share em todo o território nacional em relação a produtos de festas temáticas, né? Então nós estamos hoje em todos os estados do Brasil, né? Vendemos para toda a região. Uhum. A empresa hoje ela tem em torno de 250 colaboradores, 50 indiretos e temos um time em torno de 120 representantes comercial, que estão, como eu falei, em todo o território nacional. Hoje estamos em torno de uns 3.200 SKUs ativos. Então, é uma linha bastante grande, né? Uhum. Em produtos. Temos um time que desenvolve produtos aí constantemente, empenhados em enxergar o mercado, né? Essa é a parte, como eu falei, de festa. Por um outro lado, desde 2019, nós fizemos uma aquisição de uma empresa de embalagem e nós estamos também evoluindo nesse segmento, também de embalagens, muito focado no food service. É uma curva de aprendizado para nós, né?
porque são mercados distintos, apesar de eu ter alguns canais que compram também do canal de festa esses produtos, mas eu tenho que ter um time extra para atender esse canal. Sim. Então, nós estamos desenvolvendo, né, esses produtos, mas também estamos muito bem, estamos bastante felizes, né, com o resultado, e é um mercado extremamente relevante, cresce também muito forte, e estamos muito confiantes para esse próximo período aí, tudo que nós estamos investindo na empresa. Estamos agora com um projeto de expansão, devemos aí expandir em torno de uns 6 mil metros a empresa no próximo ano, para poder comportar todos esses produtos, maquinários, porque a Fast Color, de todos esses casos que eu falei, Renato, 90% dos produtos nós produzimos internamente, né? Só 10% que nós terceirizamos. Então, é uma fábrica dinâmica e uma empresa, como eu comentei, né? Um momento aqui, ela tem uma governança corporativa, ela tem controle, ela tem processo, ela tem sistemas, né? Ela tem selos de qualidade. É uma empresa que ela tem auditoria constante, externa. Então, tudo colabora para que a gente possa ter realmente uma gestão eficaz. Temos com um conselho externo também que ajuda. Lá, nós temos uma reunião mensal de conselho que nos ajuda a decidir nas decisões, né, da empresa. Então, é um contexto. Bom. Cara, eu acho muito legal a gente sempre voltar e olhar da onde a gente saiu, porque é muito legal celebrar onde a gente chegou, mas tem muito valor a história, a jornada, o desenvolvimento. E eu sempre fico pensando, né? Será que todo empreendedor, quando começou algo, ele sabia onde ele ia chegar? Na maioria das vezes, o empreendedor fala, cara, foi muito maior do que eu imaginei. E é muito interessante isso, porque é uma jornada que às vezes a gente não consegue ver efetivamente o futuro, mas a gente que acredita na vontade de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e a gente sabe que ela sempre vai nos levar para um lugar infinitamente melhor do que a gente pediu, do que a gente pensou, do que a gente imaginou. Isso é incrível. Mas, acima de tudo, como você mesmo levantou essa bola, não sacrificando aquilo que tem mais valor. Não sacrificando aquilo que realmente tem um significado muito maior, que a família, etc. Né? É o que eu sempre falo também. Cara, qual é o preço do sucesso? Depende do preço, não vale a pena ser pago. É um custo muito alto. Exato. Tem uma frase de para-choque de caminhão que eu gosto muito, e eu falo muito ela, cara. Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Então, assim, a família, ela é o nosso maior empreendimento, ela é o nosso maior bem, o nosso maior patrimônio. E é claro que a vida é com Deus. Renato, desculpa. Claro. Se me permite, né? Esse ponto que você falou, que é muito importante na minha visão. Eu conheço diversos empresários e empreendedores. Um ponto todos eles não sabiam onde queriam chegar, onde chegaram, né? É unânime. Mas um ponto importante do que você falou agora é a questão do sucesso. O que é o sucesso? Né? Muitas pessoas olham para o empresário, alguém, e falam, a pessoa ela tem uma empresa, muitos funcionários, tem um patrimônio, que eu conheço muitos assim, tem muito. Então, a pessoa, ela denomina por esse rótulo que aquela pessoa é sucesso. Só que, infelizmente, a grande maioria estão destruídos. Por quê? Não souberam ter o equilíbrio. Destruíram a família, destruíram sua saúde, destruíram sua fé. Então, tem casos específicos que estão... Eu tenho um colega que está no 5º casamento. Filhos com todas as 6 mulheres, sofrendo um problema de uma pressão extremamente elevada em cima dele. Já entrou nas drogas porque a pressão foi muito forte, não conseguiu resistir. Então, leva para um precipício terrível. Então, por isso que é importante, né? Você não pode abrir mão dos seus valores, né? Você tem que saber caminhar, como eu falei, ter um tempo de você se exaurir, mas nunca deixar de estar com a sua família em momentos especiais, momentos que vão ficar marcados para sua esposa, para suas filhas, para seus filhos. É que isso vai se sustentar. Porque senão, Renato, lá na frente, a empresa ela vai se tornar um inimigo da sua família. O filho ele cresce olhando para o negócio com 2 opções. Ou ele vai ter o desejo de entrar para poder estar com seus pais e crescer, ajudar, ou como inimigo porque aquilo lá roubou o tempo do seu pai, da sua mãe com ele. E isso acontece na maioria das vezes. Uau. Existe uma imagem distorcida de raiva, de ódio do negócio.
desses sucessores. Por isso que muitas empresas estão sofrendo hoje com sucessão, porque os filhos olham com essa ótica. Eu odeio esse negócio porque esse negócio me separou dos meus pais. Então, isso é muito importante, né? O sucesso é o quê? É você estar com sua família estabilizada, é você ter ali com eles um momento realmente de união, né? Que vocês se respeitam, que vocês se amem. Então, isso é muito importante. O negócio, claro, ele tem que estar junto com isso, mas, como eu falei, equilíbrio. Muito bom. Uau! Pega essa lição aí, meus amigos. Isso aqui tem um valor absurdo, porque eu acredito que existe uma grande diferença entre sabedoria e conhecimento, né? E a sabedoria, acima de tudo, é temer ao Senhor. E quando você tem esse coração que teme ao Senhor, você ressignifica suas prioridades. Então, o negócio sempre vai ser o meio. Para o quê? Para promover a alegria da família, para promover a alegria das pessoas, dos clientes, etc. Mas nunca o fim. Perfeito. E, Vagnão, conta pra mim, cara. Eu sei que existe e existiu, na verdade, um momento que foi crucial na história da Fast Color. E na sua jornada, né, como empreendedor. Fala pra gente aí, qual que foi esse momento? Então, até aproveitando esse ponto que eu falei do equilíbrio, muitas vezes nós aprendemos na dor, né? Sim. Não é no amor. E em 2010 eu estava já com a Fast Color constituída e eu estava com a outra empresa, com meu pai e com a minha irmã trabalhando ali de uma forma extremamente exaurida. E eu tinha já alguns sinais que eu precisava me dedicar somente ao meu negócio com a minha esposa e separar, mas eu não queria. Eu sentia que eu preciso estar com meu pai e com a minha irmã ali, né? Eu era um elo importante na relação, na sociedade. Mas aí aconteceu algo que, na minha visão, veio mostrar que eu precisava sair. Uhum. Que foi o incêndio que nós tivemos na empresa. Essa época estava no Jaçanã. E foi no dia 4 de julho de 2010. Isso aconteceu. À 1h da manhã, eu recebi uma ligação em casa e corre para cá. E eu nunca imaginava poder acontecer isso comigo. Falei, deve ser algo isolado ali. Mas quando eu cheguei a uns 5 quilômetros de distância, eu já vi o céu iluminado. Meu Deus, cara. E algo assim foi de grande proporção. Para te dar uma ordem de grandeza, foram 16 caminhões de bombeiro. Uau, E demoraram 2 dias para apagar o incêndio, né? Que tem a questão do rescaldo, né? Foram 2 dias para apagar o incêndio. E eu cheguei ali, né? Quando eu cheguei, eu falei, eu vi ele jogando água para a parte de fora dos muros. Falei, mas vocês não vão entrar para apagar o fogo? E ele olhou para mim assim e falou, não, esquece, já foi, não tem como fazer. Nós estamos controlando a parte externa para não propagar para fora. Interno já foi, não tem como salvar nada. E eu vendo ele falar isso, cara, e foi muito duro. A gente enxergar a empresa derretendo assim, um transformador. Quando eu cheguei na rua, explodiu na nossa frente, quando nós chegamos assim, uma cena assim terrível. E para resumir, o prédio desabou no final. Máquinas que estavam lá dentro foram distorcidas, todo o nosso estoque enorme, papel, plástico, isopor totalmente inseridos, né? Mas aí depois no dia seguinte, eu juntei a equipe, né? E nós juntamos para conversar e programar. Isso foi num sábado, tá? No domingo eu chamei todos os nossos líderes ali. E nós primeiramente choramos muito. Me lembro, choramos muito. E aí nós falamos, pronto, acabou o choro agora. Vamos trabalhar, vamos retomar nosso negócio. Vamos fazer acontecer novamente, eu conto com vocês. Vamos para cima, né? E aí, como eu falo, pessoas são extremamente importantes. Nada nós vamos conseguir fazer sem pessoas do lado, nada. Então tem que ter pessoas realmente qualificadas, comprometidas ao nosso lado. E aí depois de 2 dias de rescaldo, um colaborador nosso foi ajudar a buscar, ver se achava alguma coisa de tudo o que aconteceu no incêndio. E ele levantou um armário, tinha um armário assim caído, ele levantou um armário. Quando ele puxa o armário, ele tirou uma Bíblia intacta, está até hoje lá. Nós colocamos uma redoma na nossa recepção, uma Bíblia intacta. E uma pasta de couro com alguns documentos extremamente importantes para nós. Nós ali tínhamos uma ação que estávamos nos defendendo. Aqueles documentos ali eram muito importantes para nos dar ali a vitória e nos deu. Então Deus ele providenciou. De um lado, olha, essa ação que poderia prejudicar muito vocês vão ganhar, porque está aqui os documentos preservados. E do outro lado, a minha palavra está preservada.
Então, vocês podem ter a certeza e confiar que eu estou contigo. E vocês vão conseguir. E incrível, Renato, que... Uau, essa história é demais, Vagnão. Mesmo, de verdade, cara. Mesmo com todas as dificuldades que nós sofremos, e ali eu falo que eu chorei mais algumas vezes ali, mas foi extremamente importante, que foi um aprendizado tão grande para nós. Saímos de uma situação de extrema dificuldade, perca, para você restituir, né, aquilo que foi perdido. Mas Deus abriu uma porta para nós, assim, impressionante. E para resumir, não vou tomar muito tempo, mas como nós estávamos com licenças e propriedades, naquela época aconteceu 3 licenças importantíssimas para nós. Que foi, na época, o Patati Patatá, que é os palhaços, a Galinha Pintadinha e o Carrossel, que foi uma novela do SBT. Essas 3 estouraram em todo o Brasil. Aquilo lá foi, assim, algo extremamente... E caiu na nossa mão, fomos negociar, que deu um impulso para nós. E, sinceramente, depois de um ano, que passou um ano somente, eu olhava assim para trás, conversava com a minha esposa, minha sócia, né? Nossa, mas faz um ano, parece que faz tanto tempo, e nós já estávamos com um terreno, construindo outro prédio, desenvolvendo, e como Deus abriu a porta. Aconteceu isso nesse momento, obviamente eu precisei me desligar da sociedade com meu pai e com a minha irmã e dedicar 100% ao negócio. E ali em diante, Deus nos impulsionou. Uau. E também nos fortaleceu, porque como eu falei, é uma escola, é um aprendizado. Um tipo de situação como essa, Renato, quando acontece outros problemas para frente, você releva muito. Uau. Esse é o ponto positivo desses grandes problemas. Você passa por esse problema... Se eu sair daquela lá, né, cara? Esse aqui eu também consigo. Cara, é incrível, né, isso, Wagner, porque a gente até tava comentando um pouco antes aqui nos bastidores, né? O que para nós, muitas vezes, aparentemente tem uma mensagem de fim, para Deus é uma mensagem de um recomeço, de uma maneira totalmente diferente, ressignificando muita coisa, reposicionando, reconfigurando muita coisa na nossa mente, no nosso coração. Hoje eu partilho desse coração também. A Glow, ela nasceu depois de um assalto que eu tive. Eu comentei com você já isso, né? Sim. Então, fica até essa reflexão para todo mundo que está assistindo aqui no nosso podcast. Muitas vezes pode acontecer uma tragédia, literalmente, que ela pode aparentar um fim. Poxa, agora já era. Mas, na verdade, não existe isso pro Senhor, né, cara? Exato. E como é importante estar com o coração no lugar certo. Porque pode ser, Wagner, que talvez outras pessoas nessa situação iriam falar, cara, aqui já era. Chega, né? Chega. Não dá mais. Ou vou ficar com o meu pai, é mais fácil ali, é mais seguro. Exato. Mas assumir a bronca, né? E eu costumo dizer assim, cara, quando a bomba vai explodir, quem que pula na bomba? Né? Quem que pula na bomba para proteger todo mundo? E quem pula na bomba, cara, sem dúvida nenhuma, é uma pessoa que entendeu o coração da coisa. E muitas vezes a pessoa, ela quer ter, né? E é até uma dinâmica curiosa isso, né? Poxa, por que aquela pessoa é bem-sucedida? Cara, quando a bomba vai explodir, ela pula na bomba. E ela não tá pulando na bomba só porque ela quer ser bem-sucedida, mas é porque é o coração dela. O coração do líder, né? O coração de alguém que realmente quer proteger, quer guardar. E isso é muito legal, cara. Sim. E, Wagner, como que foi sempre para você integrar a fé com o trabalho? Eu sei que para nós, né? Spurgeon disse que para um homem de Deus não existe secular e sagrado. Tudo é sagrado. Exato. Mas como que foi para você esse processo de, cara, eu vou construir uma empresa com princípios, com valores. Isso é uma coisa inegociável. Como é que foi para você? Renato, a fé, ela vai te levando cada vez mais, quando você se dedica a se aprofundar. E quando você vai se aprofundando no Evangelho, você começa a enxergar que, peraí, eu preciso ter uma vida condizente, uma vida coerente à palavra. Se eu sou cristão, preciso ser um cristão verdadeiro, né? E nos negócios é muito difícil. É muito difícil. Você sabe que você conhece muito empresários. Existe sempre algumas desculpas, como o nosso país não dá para você ser 100% correto, os impostos são muito altos. Cara, mas aí não dá. Eu comecei a enxergar, não, eu não posso viver uma vida empreendedora, uma vida corporativa de negócios se eu fizer uma dicotomia. Eu tenho que ser cristão em todo local, né? Em casa, na igreja, na sociedade e dentro dos negócios. Então eu comecei a enxergar, não, eu preciso honrar a Deus com o meu negócio. Então esse foi o propósito. Eu preciso honrar
a Deus com o meu negócio. Se eu for honrar, eu preciso fazer as coisas corretas. Então, eu comecei a buscar como que eu preciso blindar uma empresa para que realmente eu poderia me qualificar como uma empresa que ela tem um propósito de honrar a Deus e tem uma missão de expansão de reino. Então, foi isso que nós colocamos em prática. É óbvio que é um caminhar, foi um processo, que isso não é simples. Como eu te comentei já, eu estou no Grupo C12, né, que é uma rede de empresários cristãos. Há 4 anos, isso me ajudou muito também. E começamos a implantar processos para que a empresa realmente ela possa refletir esses valores do reino. Então, hoje, nós cuidamos mais dos nossos colaboradores. Então, por exemplo, lá a empresa tem uma capelania 2 vezes por semana, inclusive hoje teve ontem e teve hoje, que legal. E está tendo agora, né? A capelania. E ali é um cuidado emocional, mental com os colaboradores, mas à luz da palavra. Então, eles são direcionados, são guiados, são instruídos diante da palavra de Deus. Então, existe ali uma abertura com a palestra e, posteriormente, os atendimentos individuais. Uau, que legal, onde eles vão ser ouvidos e vão ser instruídos mediante a luz da palavra de Deus. Então, ali diversos casos passam, né? Infelizmente, existem casos, problemas de família, problemas de droga, diversos tipos de problemas. E ali, o capelão, ele vai dar o direcionamento. Mas o mais importante que nós percebemos é ouvir. As pessoas, elas são muito carentes de serem ouvidas, Renato. E lá nós damos essa oportunidade. Então, existe um trabalho de capelania, e faz esse cuidado adjunto ao nosso RH, né? Mas também nós nos colocamos como exemplo. Não adianta só também, né, a gente pedir para vir um capelão e todo mundo ali da empresa está tendo atitudes. Não. Então, nós temos um trabalho constante e é exigido algumas posturas dentro da empresa, como respeito, cordialidade, né? Óbvio que lá nós temos metas, nós temos objetivos, claro. Nós temos que ter lucro. Uma empresa sem lucro não vive, né? Sem margem, sem missão, né? Então precisa ter, mas para isso você não precisa tratar mal os colaboradores, você ser mal educado, não. Firmes, sim, mas nunca mal educado. Então existe todo um cuidado. Nós temos, como eu falei, o planejamento estratégico para a empresa, e dentro desse planejamento estratégico existe OKRs. Nós temos um OKR específico para pessoas, para cuidar de pessoas. Então, nós temos uma verba, temos um orçamento para como nós vamos investir em pessoas que estão passando por dificuldades, tanto dentro da empresa como externo. Muito bom. Então, é um trabalho conjunto que nós fazemos lá para que as pessoas se sintam bem. E isso reflete o quê? Reflete em resultado, não tenha dúvida, né? As pessoas trabalham mais felizes, o clima organizacional é muito mais sadio, existe aquele senso de pertencimento da empresa, e aí os seus indicadores, né, como turnover, absenteísmo, eles refletem esses resultados. Uau, que legal, cara. Eu acho isso incrível, Wagner, porque nós temos a oportunidade de impactar a vida de tanta gente dentro dos negócios, e eu não acredito que os negócios é apenas uma forma de geração de recursos, mas muito mais do que isso. É um canal vivo de Deus para impactar a vida das pessoas. E todos que têm negócio, gente, todos que vão assistir esse podcast, precisam ir diante do Senhor e falar: Senhor, tá aqui o meu negócio. Como eu transformo ele num ministério para o Senhor? Né? Eu não quero apenas que seja uma geração de recursos para minha casa. Isso já é muito legal, isso já é incrível. Mas tem algo a mais. Exato. E quando a gente entende esse coração, cara, a gente começa a experimentar coisas maravilhosas. E, obviamente, tem ali suas resistências e a gente tem que enfrentar isso, mas, acima de tudo, ter um coração que tem clareza do propósito, do porquê a gente está fazendo isso. Que realmente tudo vem dele, tudo volta para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E se a gente está nos negócios, a gente vai fazer isso, né? E eu brinco que nós somos missionários disfarçados de empresários, né? E mesas que Deus nos coloca, reuniões Exato. que Deus nos coloca, muitas vezes com fornecedor, cliente, parceiro. E já aconteceram algumas vezes de eu estar numa reunião de negócios e o senhor começar a falar: cara, eu que promovi isso aqui, para você falar algo para ele. Exato. E eu falar: meu pai, velho. É isso.
né? Colaborador também, etc. Muito Exatamente. legal isso. E na linha que você falou, né? Você citou Spurgeon, né? Billy Graham fala também. Ele fala que a próxima cartada de Deus seria utilizar cristãos dentro do seu negócio, dentro do trabalho, de suas empresas. Então, nós temos que ter realmente esse comprometimento. Nós temos que avaliar que é o seguinte, que em muitos países são fechados para a fé, as igrejas não entram, mas a empresa entra. A empresa entra e ali ela pode ser o propagador da fé. Então, nós temos que pensar, se eu estou aqui, por que eu estou aqui? Eu sou melhor que alguém? Não. Mas porque Deus tem um propósito maior para mim. Então, como que eu posso honrar a Deus através do meu trabalho? Então, isso é muito importante, né? Como que eu posso honrar o Senhor? Como eu posso ser um braço de Deus, né, na expansão do teu reino, utilizando meus negócios? Porque a empresa, Renato, como você falou, é um campo missionário. Muitas vezes a gente vê as pessoas, eu gostaria de ser missionário e tal. Cara, onde você está, você já é um missionário. A empresa, você pode ser um missionário. Tenha tempo para as pessoas. Tenha tempo. Eu falo muito isso para os nossos colaboradores, Renato. Vai almoçar com alguém, vai tomar um café com algum colaborador que você sabe que está passando por algum problema, ou alguém te falou. Tenta ser luz na vida dele, tenta levar uma palavra, tenta indicá-lo para fazer a capelania, mas envolve, né? A gente busca envolver todas essas pessoas para que elas possam serem usadas, né? Não é sobre nós, né, Renato? É sobre o próximo. O que eu posso colaborar? O que eu posso ajudar o meu próximo? Então, a gente sempre estimula isso entre as pessoas, né? Não olhe só para si, né? Foi o que você estava falando, né? Você tem um negócio, obviamente que vai ter para você algum retorno. Mas eu acredito, assim, que quando você tem um negócio e você foca em pessoas, você foca no seu produto ou serviço que você vai fazer com excelência, o resultado ele vem como consequência. Tem muitas pessoas que não dão certo porque ela pensa, eu preciso ter lucro, eu quero já no primeiro, segundo ano comprar isso. Cara, muitas vezes o negócio afunda, mas quando você fala, minha meta cara, como que eu posso entregar o meu melhor produto, o meu melhor serviço? As pessoas que estão comigo, elas vão crescer, elas vão estar evoluindo comigo, eu vou focar nisso. A consequência vem, não tenha dúvida disso. É isso aí. Né? É não inverter, colocar o olho só no resultado, né, cara? Mas no propósito, acima de tudo. Exato. Olha, gente, esse podcast tá incrível, hein? A gente vai ter que marcar mais algumas sessões aí para poder aprofundar sobre lições importantes. Eu acredito que você tem muito a ensinar, Wagner, de verdade, cara, para os empresários, de como crescer de maneira sustentável, sabe? Acima de tudo, com o Senhor dirigindo todas as coisas. Eu acredito que é uma mensagem extremamente importante. Hoje a gente vê essa propagação muito grande dessa percepção dos negócios, empreendedorismo, né? A internet, ela tá fomentando muito isso. E eu acredito que nós precisamos realmente nos levantar com a bandeira do evangelho dentro dos negócios, impactar a vida das pessoas e ser de fato o sal da terra, a luz do mundo. Exato. Impactar o mundo realmente com aquilo que a gente carrega. E Wagner, pra gente encerrar, meu amigo, se você pudesse dar um conselho, assim, aquele conselho de ouro pra alguém, sabe? Do tipo, cara, 1, 2, 3 conselhos, não tem problema. Você pode empacotar aí num conselho de um pai realmente para um filho, ou de um gestor para um liderado. Pode olhar aqui para essa câmera, olha para aquele cara que às vezes tá empreendendo, mas tá com medo de avançar, ou para aquele cara que tem um sonho no coração, mas tem medo de tirar do papel. O que você poderia dizer para essa pessoa, meu amigo? É difícil a gente dar um conselho dessa forma, mas eu vou usar a experiência, né? Do que eu tive, que serviu para mim e que possa servir também para outras pessoas. Mas ao longo da nossa conversa, eu citei alguns pontos que eu queria reforçar agora, né? Que se você deseja ter um negócio, você quer ser um empreendedor, um empresário, você precisa ter em mente que vão ter muitas lutas. Não tenha dúvida disso. Muitas lutas virão. E você precisará ter coragem e resiliência. Isso é muito importante. Você não pode desistir naqueles primeiros problemas que vão acontecer, porque eles vão acontecer. Mas você ter a resiliência e acreditar no seu trabalho, você acreditar no seu sonho, mas sempre trabalhe com dignidade, trabalhe de uma forma correta, respeitando as pessoas, respeitando os seus clientes, os fornecedores e, principalmente, buscar honrar a Deus. Como eu falei, isso para mim ele é o ponto crucial. Nos nossos negócios, nós sempre buscamos honrar a Deus do que nós fazemos. Então,
eu nunca vou negociar princípios. Princípios são inegociáveis. Então, se apareceu uma tentação que aparece muitas vezes e você tem ganhos absurdos, mas de forma ilícita, não. Eu não vou por esse caminho. Porque esse caminho vai me levar posteriormente a um precipício. Então, eu prefiro ir mais lento, mas ir constante, ir seguro. Porque o melhor travesseiro, Renato, é a consciência tranquila. Você deitar no final do seu dia, cara, e falar, cara, eu tô legal, eu trabalho de forma lícita, legal, respeito as pessoas, eu respeito os meus clientes, eu faço o meu melhor, eu respeito a minha família. Cara, é o melhor travesseiro. Porque quando a pessoa não tem isso, cara, ela não tem paz. E a paz, Renato, ela é um valor imensurável. Nada pode ser trocado pela paz. Conheço diversos empresários que têm poder aquisitivos extremamente elevados, mas vivem à custa de remédios, de medicações. Porque tem diversos problemas. Isso não vale a pena. Eu prefiro não conquistar tudo aquilo que as pessoas enxergam que seria o máximo, mas eu tenho uma vida equilibrada. Eu consigo equilibrar meus negócios, a minha família, a minha fé e honrar a Deus em todo o tempo. Uau. Isso aí. Bom demais, hein? Bom demais. Obrigado, Vagnão. Mato, prazer estar com você. Muito sensacional, obrigado. Cara. Mesmo. Foi um prazer. Obrigado por compartilhar o coração aí junto com a gente. Bom, tenho certeza que esse Glowcast de hoje, iniciando a segunda temporada, foi inspirador. E o meu desejo realmente é que isso possa de alguma forma te impactar, te tirar da zona de conforto, e entender que nós somos todos iguais e que Deus tem uma porção especial para você e que você só precisa corresponder com isso. Só precisa regar tudo isso com coragem, ousadia e colocar para fora tudo que já tá dentro de você. Vamos para cima, muito bom. Quero mais uma vez aqui agradecer aos nossos patrocinadores que estão nos ajudando a projetar tudo isso aqui que você está acompanhando. Agradecer a Fast Color. A gente já falou hoje bastante da Fast Color, deu para você entender um pouquinho melhor sobre ela. Mas vale lembrar que a Fast Color, ela hoje tem grande parte das licenças do mercado, né, Wagner? Sim. Hoje nós temos todas as grandes marcas, graças a Deus, a Disney, a Warner, a Universal, a Mattel, todas as grandes propriedades estão dentro do nosso portfólio. Muito legal. A gente até colocou aqui nesse vídeo a Divertidamente, né? Que tá em alta agora. Grande sucesso, né? Minions sucesso. Também, que acabou de fazer, né? Exatamente, grande sucesso também. Que legal, cara. E vendas também estão indo muito bem, graças a Deus. Que legal, muito bom. E é isso, meus amigos. Então, ó, quando você for fazer a festa do seu filho, já sabe, né? Ou a sua também, por que não? Faz a sua festa de uma maneira legal. Vai numa loja aí perto da sua casa, procura lá aquele que tá com Fast Color. Tenho certeza que você vai estar contribuindo aí para coisas ainda maiores. Obrigado também, Bars Refrigeração, Haolai, restaurante chinês. Obrigado você que está nos acompanhando no nosso Glowcast. Deixe aqui o seu like, deixe o seu comentário, se inscreve no nosso canal. Toda quinta-feira, às 8 horas, você tem um episódio novo para poder te inspirar e te impactar. Um grande abraço, tamo junto, vamos pra cima!